Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Critérios de Jesus ao manifestar aqui na terra o poder do Espírito Santo que estava nele. Vamos procurar entender alguns conceitos que são fundamentais para nós na Bíblia. Eu quero tomar alguns versículos aqui do Evangelho de Marcos, no capítulo 5, lembrando também um pouquinho do capítulo 4. Jesus manifestou o seu poder. Entrou num barco e estava cansado, foi lá para o canto cochilar um pouco. Veio uma tempestade muito forte, os discípulos dele que estavam no barco ficaram apavorados. O barco não era muito grande, mas também não era pequenininho, porque se os discípulos todos, supomos que os 12 estavam com ele ali, e mais ele, então pelo menos 13 pessoas estavam no barco. O barco provavelmente era larguinho, não muito comprido, mas dava para caber ali os 12 mais Jesus. Não sabemos se havia alguém mais com eles ali também. A tempestade ameaçava afundar o barco e os discípulos tentaram, eles eram pescadores, pessoas experientes com o barco, mas não conseguiram fazer nada. O barco começava a ter água entrando dentro, o vento ameaçava fazer o barco emborcar. Os discípulos se apavoraram. Não tiveram outro jeito e acordaram Jesus, que aparentemente dormia de uma forma profunda. Acordaram Jesus: mestre, o senhor não se preocupa, nós estamos aí a sossobrar, o barco está a afundar, mestre. Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, as ondas, e tudo se acalmou. E ele disse: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e o texto diz que fez-se uma grande bonança, acalmou tudo. E eles ficaram impressionados. Jesus ainda os repreendeu: porque vocês são tímidos, tem que usar a fé. Como é que vocês não estão usando a fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não tinham ideia da plenitude da grandeza de Jesus. Mais tarde, Jesus sobe ao monte com os 3 principais e a sua roupa transparece, ele é glorificado, recebe uma voz do céu do Pai: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eles ficaram impressionados quando viram as vestes de Jesus se transformarem numa luminosidade muito forte, uma brancura que ofuscava os olhos, e eles caíram por terra ante a visão da glória de Jesus. Esse mesmo Jesus que eles achavam que já conheciam. E aí, depois, aquilo tudo passou e eles viram Jesus normalmente, como era um homem aqui no meio deles. Quem é este? Quantas vezes a gente já está no Evangelho há tanto tempo e ainda não conhece o poder de Deus? Esse poder Jesus tinha aqui na terra e depois, quando subiu, nos delegou este poder e enviou o Espírito Santo para ser o agente deste poder. E nós temos então o Espírito Santo com os dons espirituais que nos dá poder de termos revelações, fazermos curas, milagres, acalmarmos o mar também, fazermos o sol parar. Nós temos esse poder que nos é dado por Jesus. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, e eu dou a vocês. E com esse poder eu ordeno que vocês vão e preguem o Evangelho
e assim vocês vão ver sinais e maravilhas acontecerem. Jesus era Deus. Quando se encarnou, esse mistério da encarnação não existe na Bíblia, reencarnação. Não se volta a viver. A ressurreição é uma só, mas não é uma reencarnação. A ressurreição é para um corpo glorificado e não um corpo igual ao nosso. E a pessoa não vai se reencarnar. Jesus encarnou, ele era Deus, já existia e entrou na barriga da Maria para nascer como uma criança. Foi o processo que Deus entendeu de fazer Jesus parecer um ser humano como os outros. E era, só que não tinha pecado, ele não foi fruto da união do José com a Maria. Ele já existia e foi colocado no ventre de uma virgem, a Maria, de onde ele foi gerado e nasceu. Fora isso, ele era como os outros, sujeito às mesmas limitações humanas que nós também somos sujeitos. E quando ele foi batizado, até os 30 anos, ele era uma pessoa normal, como os outros, morando lá em Nazaré, e eles ali em Nazaré viviam uma vida muito comum. Jesus não era conhecido por grandes feitos e grandes maravilhas, não, nada disso. Até os 30 anos ele era uma pessoa comum. Aí saiu para se batizar, foi batizado com o Espírito Santo também e foi para o deserto receber a direção de Deus e ser tentado pelo diabo. Depois ele voltou e passou a exercer o seu ministério. E aí começou a fazer milagres pelo poder do Espírito Santo. Não ele requerendo o poder de ser Deus. Ele poderia fazer isso, mas ele perderia a condição de ser um humano. Jesus foi humano o tempo todo em que esteve aqui na terra até a morte. Jesus aqui foi somente humano. Ele diz isso, ele se intitulava o Filho do Homem, Filho da humanidade. Jesus abriu mão da divindade. Filipenses, no capítulo 2, explica bem isso. Abriu mão da divindade quando se encarnou e veio a ser homem, somente homem. Porém, batizado com o Espírito Santo, ele passou a ter o Espírito Santo de Deus, no qual ele fez milagres e maravilhas e disse que nós também poderíamos fazer. Nós temos um episódio aqui no capítulo 5 de Marcos que é muito interessante. Jesus, em um determinado momento, pegou os discípulos, até mesmo para fugir um pouco da multidão, ele atravessou para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago de água doce, aproximadamente da dimensão da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Razoavelmente grande, mas que de um lado dá para ver o outro lado. E ele pegou o barco e atravessou. A terra para onde ele foi, a terra dos Gerazenos, Gerasa, era uma terra de pessoas não judias. Eles eram de outras etnias e eles não tinham muita sensibilidade para com as coisas de Deus. E lá chegando, logo ele foi recebido por um homem que tinha características bem diferentes. Ele estava endemoniado, muito poder, nada conseguia prendê-lo, e ele viu logo Jesus, correu e o adorou. E ele estava possesso de muitos demônios e foi pedir a Jesus que não o expulsasse daquela terra, porque Satanás, como que estava dominando o ambiente espiritual ali em Gerasa, e não queria concorrência com o Espírito Santo de Deus. Por isso ele pediu que Jesus saísse. Jesus expulsou aquele demônio e diz: demônio, você vai sair desse homem. Como é que é o seu nome? Legião, nós somos muitos. E saíram.
pelo que aconteceu, nós entendemos, uma legião tem 6.000, então, no mínimo, 2.000 demônios estavam naquele homem. Por que Satanás faz isso? Ele não poderia espalhar esses demônios para influenciar mais pessoas, mas, às vezes, Satanás prefere concentrar uma legião, muitos demônios, numa pessoa, para aumentar o poder dessa pessoa e essa pessoa impressionar mais. Foi o que aconteceu. E ele metia medo naquela população inteira da região. Mas, quando Jesus mandou que os demônios saíssem, eles usaram de um estratagema para tentar enganar Jesus. O que eles queriam é que Jesus fosse embora e não pregasse o evangelho lá para aquelas pessoas. Aqueles demônios queriam continuar dominando o ambiente espiritual daquela região. E eles então, os demônios, pediram a Jesus que não os expulsasse para longe, mas que que Jesus deixasse aqueles demônios entrarem nos porcos. Jesus deixou. Porcos não eram animais saudáveis para os judeus, eram considerados animais imundos. Jesus permitiu. Há muitas lições, muitos questionamentos que nós podemos fazer a respeito do porquê Jesus permitiu. Satanás nunca quer nada bom. É sempre enganando, querendo roubar, matar, destruir. Nunca ele fala coisas boas e a verdade. Ele é o pai da mentira. Mas Jesus atendeu para que a gente pudesse ter esse episódio registrado. E foi uma vez só que Jesus permitiu. E aqueles demônios entraram nos porcos, que eram cerca de 2.000. Os porcos ficaram furiosos e se lançaram no mar e se afogaram. E os porqueiros fugiram apavorados e anunciaram aos seus patrões e à população da cidade: esse homem está fazendo estrago aqui, e os demônios entraram aí nos porcos e nós perdemos 2.000 porcos que se afogaram. A cidade ficou apavorada e praticamente se uniu contra Jesus. Mal Jesus tinha acabado de chegar lá, na região de Gerasa, não tinha nem começado a pregar ainda, mas a população inteira se uniu pedindo que Jesus saísse dali, porque senão eles poderiam ter prejuízos maiores ainda, perder mais animais. E Jesus não foi bem recebido, como lá em Nazaré, na cidade natal dele, e voltou para o outro lado. Quando ele voltou, já tinha uma multidão esperando por ele, querendo recebê-lo. Mas aquele homem que tinha sido endemoniado com uma legião pediu para ficar com Jesus, queria ser discípulo de Jesus. Jesus disse: agora não, mais tarde pode ser que você nos siga, mas agora o mais importante é você voltar para sua casa e anunciar para os seus o que o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E aquele homem passou a ser um missionário, um pregador do evangelho na sua região. Os gerazenos, que não quiseram que Jesus pregasse o evangelho ali, tiveram que aguentar o evangelho pregado por aquele ex-endemoniado. E ele falou com força, porque era conhecido de todos. As pessoas tinham medo dele por causa da quantidade de demônios que estavam na vida dele. As pessoas tiveram medo, mas ele foi pregar o evangelho e eles tiveram que ouvir. Aquela população toda de Gerasa, os gerazenos, foram evangelizados pelo homem que estava endemoniado. Mais tarde, eles puderam se converter com a pregação do evangelho que se espalhou. Mas naquela ocasião era uma prévia, uma preparação. Jesus voltou para o outro lado e foi recebido por uma multidão e continuou o seu ministério. Critérios que Jesus usou para manifestar o seu poder. Ele multiplicou o pão 2 vezes e não mais. E mandou que recolhessem a sobra.
Ele multiplicou o pão e multiplicaria quantas vezes fossem necessárias. Mas ele fez 2 multiplicações de pães na quantidade necessária para atender as pessoas. Jesus curou muitos, um por um, a todos que precisavam. Ele não emitiu um determinado remédio que curaria tudo, toda a enfermidade. Não, ele curou um por um. E não sobrou remédio para curar mais. Somente os que iam a ele eram curados. Tudo isso eram situações interessantes. Jesus liberava o poder para curar, para expulsar demônios, fazer maravilhas de acordo com a necessidade. E isto pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ele disse que quando o Espírito fosse derramado, e já foi, no Pentecostes, todos nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e até coisas maiores ainda. O que Jesus fez tem essa finalidade de mostrar o que nós também poderemos fazer no poder do Espírito Santo. Para termos muito poder do Espírito Santo, temos que buscar nos enchermos do Espírito Santo, e é em oração, buscando, que nós vamos nos encher. Isso é para mim, para você, para todos nós, nos enchermos do Espírito Santo para termos também esse poder. O poder sobrenatural é necessário para que as pessoas creiam, as pessoas de fora creiam. Deus quer que façamos maravilhas, profetizemos, peguemos rabo de serpente. Tudo isso é possível para o que crê. Jesus quer que a gente creia e use o poder do Espírito Santo para fazer maravilhas, para que outras pessoas venham a crer também em Jesus. Entenda isto e passe a buscar e se encher desse poder, porque Deus quer usar você também.